Salve fiel, salve nação corintiana, sextou, o Corinthians finalmente voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, depois de quase 2 meses sem vitória no campeonato. Corinthians conseguiu uma vitória lá Corinthians, no último minuto, o Garro jogando muita bola mesmo, ainda sem treinador. Aliás, o Augusto Melo disse que vai anunciar um novo técnico hoje. Será que vai ser o Fábio Carille? O Ramon Dias? Ou será que vem outro aí? Quem vocês queriam ver como novo técnico do Corinthians? Deixa a opinião de vocês nos comentários, mas o favorito para assumir o Corinthians por parte do Augusto Melo é o do Fábio Carille. E se não tiver uma definição, provavelmente será o Ramon Dias. Tem nova contratação do Corinthians. Corinthians se acertou com o meio-campista Alex Santana, que deve chegar nos próximos dias no Timão. Tem toda a repercussão dessa vitória do Corinthians, essas e outras a partir de agora no canal Alerta Corinthians. Mas antes da gente assistir, deixa aquele like maroto para fortalecer o canal. Se você for novo por aqui, clica no botão aqui embaixo e se inscreva agora. Canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem mais demora, vamos reagir então a ESPN Brasil e o Nicola atualizando pra gente todas as informações do Corinthians. Mas antes, fique com um recadinho importante rapidinho que vai te ajudar muito. Dá só uma olhada. Salve família! Para você ter todos os jogos do seu time, dos seus rivais, filmes e séries prediletas, acessem a Vitão TV, o link está no primeiro comentário fixado. A gente sabe que todos os campeonatos estão cada um em uma plataforma de streaming e isso acaba pesando no final do mês por ter tantas mensalidades. E na Vitão TV você vai ter tudo isso em apenas um único lugar, na palma da sua mão, na sua televisão, no seu tablet, a um preço acessível. E se você não entrar em contato com eles e falar que viu no canal Alerta Corinthians, você ganha um baita desconto e tem direito a um teste gratuito sem compromisso algum. Então não perde tempo, corre lá no primeiro comentário fixado, entre em contato com a Vitão TV, que você vai ter todos os campeonatos do Brasil e do mundo, filmes e séries favoritas na palma da sua mão, na sua televisão e no seu tablet, a um preço justo. Tranquilo, hein? Então não perde tempo, hein? É por tempo limitado. Clica lá, comentário fixado, Vitão TV. Tamo junto. Antes, o Rafael Valente está aqui conosco repercutindo então essa boa e mais do que boa, importantíssima vitória para o Corinthians em uma semana que, claro, assim como as outras foi tão turbulenta, mas pelo menos termina com uma boa notícia, Rafa. Fala Bruno, fala Mari, amigos do estúdio, fã de esporte. Manhã de sexta-feira de sol aqui em frente ao CT Joaquim Grava e de boa notícia para os corintianos, como você disse. O time voltou a vencer depois de 67 dias sem qualquer vitória no Campeonato Brasileiro. Mais de 2 meses, Bruno. Então dá para imaginar o tormento que foi para os torcedores do Corinthians, né? Assim, o Corinthians tem 12 pontos em 14 jogos, continua na zona de rebaixamento. Pode até conseguir sair na próxima rodada e acho que essa é a boa notícia para os corintianos, começam a vislumbrar a saída dessa zona tão incômoda da tabela, né? Muita coisa ainda deve mudar nos próximos dias para o Corinthians. Aqui a gente pode até falar de bastidores, que o Corinthians está ansioso para a abertura da janela para poder inscrever novos jogadores, busca ainda um treinador. Tem até uma expectativa de repente ter uma novidade para passar para a torcida hoje. Pelo menos foi o que o presidente Augusto Melo falou ontem na Zona Mista. Embora o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol, disse que o Corinthians ainda analisa. É uma questão que tem que ter coerência ali com o departamento financeiro, que tem coerência com também o que o novo CEO do clube falou, quer dizer, de ter cuidado com as finanças, de estudar investimento, ver o que o time tem de possibilidades. Mas assim, de fato o Corinthians está trabalhando para ter um novo treinador. No jogo de ontem, foi o Rafael Larucci que comandou a equipe, ele que tem 39 anos, estava semana passada no Sub-17, quer dizer, estava no Sub-17, foi promovido para o Sub-20 e agora já estreou como técnico interino no profissional. Ele que vai dar o treino aqui nessa sexta-feira para os jogadores e se o Corinthians não acertar com nenhum treinador até 6 horas da tarde, ele também que comanda o time contra o Cruzeiro no domingo. Falando sobre o jogo de ontem, que teve boas surpresas e teve até aquela vitória que todo corintiano, toda a torcida do corintiano gosta e sempre exalta, o Giovani, que fez o gol aos 49 minutos, foi apenas o terceiro gol dele como profissional. Ele tem 20
anos, revelado no clube, estreou em 2022. O outro destaque é o Pedro Henrique, o atacante. Foi titular. Ele que na madrugada de quarta-feira se envolveu em um acidente na cidade de Arujá, aqui na região metropolitana, bateu a traseira do carro dele no portão de um morador em um condomínio residencial. O caso foi parar na delegacia, um boletim de ocorrência que investiga possibilidade de embriaguez ao volante, tentativa de fuga, dano ao patrimônio e até uma tentativa de lesão. Teve toda essa confusão, mas o Fabinho Soldado falou que o Pedro Henrique conversou com o elenco, conversou com a comissão técnica e dentro do Corinthians o assunto está superado, não vai ser mais tocado nesse assunto, ele vai ter que resolver, obviamente, que fora do Corinthians essa situação. Foi titular e até que jogou bem, saiu aplaudido, nas redes sociais a torcida elogiou também. Eu não sei se dá pra gente falar que é um início de mudança, acho que até é um pouco precipitado. Mas tem até a possibilidade do Corinthians anunciar um reforço hoje, Bruno e Mari. O Alex Santana, de 29 anos, do Atlético Paranaense, o Corinthians já vem negociando há alguns dias, tem um contrato de 3 anos para ele assinar, e pode ser que o Corinthians feche hoje e anuncie hoje, só que ele só vai poder jogar depois de 10 de julho, que é quando a janela oficialmente abre. Bruno e Mari. E já tá aí também, né? Nossa, já, né? É, já. Valeu, Rafa. Oi, Marra. Ele é bom jogador. Desde a época do Botafogo, no Atlético Paranaense, ele é bom jogador. A gente tem os números do Corinthians contra o Vitória, do Garro contra o Vitória em 90 minutos, né? Foi o cara do time, obviamente, marcando 2 gols e um baita de um golaço com 2 finalizações certas, e coloca certas nisso, né? Chances criadas, também liderando em cruzamentos, e foi o segundo com o melhor número de desarmes. Ele foi contratado para essa expectativa, né? Só que com o Corinthians tão bagunçado, parecia que ele toda hora tinha que tirar um coelho da cartola. Ontem ele conseguiu mostrar toda a sua qualidade e ajudou bastante, né, Mari? Pois a chegada dele já foi meio, né, conturbada ali, a demora na inscrição, enfim, uma série de questões que era esperado por ele, até a apresentação dele, né, a maneira como foi quando o presidente Augusto Melo toma posse e ele fala sobre a chegada do Garro, mas ele entra numa equipe muito abaixo, né, na expectativa técnica mesmo, assim, então, por vezes, é um trabalho muito solitário dele ali, de tentar criar alguma coisa para a equipe. Na partida de ontem, e assim, só para pontuar, ele cresce muito quando o Coronado tá também, assim, o Coronado, quando ele entra bem, dá para dividir as responsabilidades e isso aconteceu até ontem, porque num jogo em que você tinha só o Ranieri ali de volante, o jogo muito concentrado por dentro também, com essa aproximação de Garro, Coronado, e o Pedro Henrique sendo esse homem que abriu um pouco mais para a direita. Então o Garro, ele tem esse diferencial de percepção mesmo, de onde o jogo chama, né? E aí ele desce um pouquinho para a direita para se aproximar, recebe, puxa para dentro e faz o primeiro gol do Corinthians. Então é um jogador acima da média dentro desse grupo. Mas eu vejo o jogo de ontem como um jogo de exceção, porque é muito arriscado. Assim, ontem fica muito claro como o Bidon é importante. Porque o jogo de ontem era contra um time que vai carregar o status de candidato ao rebaixamento, mesmo ele tendo feito campanha regular nos últimos jogos, né? Ganhou do Atlético, ganhou do Fluminense no Maracanã, assim. É legal. O Vitória vive um bom momento. O meio campo do Corinthians teve muita dificuldade. Era Pedro Henrique, Wesley, e aí Coronado, que não tem característica de choque, Garro, que até faz, mas não é característica dele, e só o Ranieri. É um risco muito grande. Que já não estava na melhor condição, né? Que já saiu, né, assim, desgastado contra o Palmeiras. Foi um risco. O resultado, assim, ok, vai. Hoje o que importa o Corinthians ganhou o jogo. Precisava ganhar o jogo. Sério. A gente fala aqui de trabalho, de convicção, não sei o quê. Isso tudo é importante. Mas, gente, a primeira coisa, no caso do Corinthians, é muito claro, é sair dessa região aí. É ganhar jogos em casa, fazer 3 pontos. Depois a gente conversa sobre o que pode vir pela frente, até porque ontem era o primeiro jogo de um técnico. Sem o Bidon, uau, como o time é permissivo. Como o time tem muita dificuldade no sem a bola. Agora, Mari, aí voltando algumas semanas, lembra que a gente fez aquele exercício? O que cada time tem para conseguir sair da zona do rebaixamento, lembra? E a Mari Pereira falou assim, o Corinthians talvez tenha ali uma sintonia com a sua torcida dentro da Neoquímica mais forte do que outros times podem ter. Ontem foi assim a vitória? Foi desse jeito? Foi graças a essa sintonia? A torcida ela não deixa de comparecer, né? Assim, na Neoquímica Arena, independentemente do momento do time.
E eu acho que os jogadores, eles sabem muito bem disso e eles valorizam muito isso, assim. Eu não sou jogadora, mas eu imagino que faz muita diferença. O entendimento do grupo do Corinthians é de que a situação é muito perigosa mesmo, assim. Acabou de cair o técnico, né, que chega para solucionar já questões que o Corinthians inicia a temporada, emendando uma sequência negativa dentro do Campeonato Paulista. Então, eu acho que com o apoio da torcida, fica mais fácil você não desistir até o minuto final. Sim. Eu acho que isso contou muito ontem também. Até porque a Fora a torcida, identificação, mesmo quando sofre empate, ela continua entendendo que precisa de algum jeito de um gol exatamente, sair ali, né? Ela sabe o seu papel. E o gol vem de um jogador da base, de um jogador que tem essa identificação. Então, isso também faz a diferença. Dos 12 pontos que o Corinthians fez no campeonato, 10 foram na Neoquímica Arena. Aí você fala assim, poxa, então é só manter esse aproveitamento? Não, porque desses 10 que ele conquistou, foram em 21 disputados. Menos da metade. Muito empate, né? Então, quer dizer, ele precisa melhorar em casa e mais ainda fora de casa. E a sequência agora é com 2 jogos pesados fora de casa, Cruzeiro e Vasco. Sim. E com um técnico que sabe que não vai ficar. Gente, essa história também é engraçada, né? Se não fosse trágica. Nada mais Corinthians de 2024 do que isso, né? Ele é contratado para o Sub-17. Isso. 2 semanas depois ele está no profissional. Porque o Danilo já saiu do Sub-20, ele sobe Ele dá uma depois ele leve sobe passada. outra, né? Eu sei que as pessoas normalmente que trabalham na base, elas são muito antenadas com o que há de mais moderno no futebol. Estudam muito, né? Futebol europeu, tudo. São muito bons em metodologias mais modernas de treinamento e tal. Só que ele não está preparado para isso agora. Isso pode acontecer e tal. E ter essa sequência fora de casa é sempre um risco. Mas assim, se a gente destaca que o Corinthians precisa, primeiramente, assim, recuperar o moral, uma vitória como a de ontem ajuda. Não é suficiente, até na fala dos mas jogadores, ajuda, né? Eu não sei quem que tinha Da falado. maneira como foi, não é? Total, eu não sei qual jogador que tinha falado isso na última rodada. Que falou assim, a gente precisa de uma vitória. A gente precisa vencer um jogo só pra isso, pro clima mudar, pra confiança voltar um pouquinho, pra coisa dar uma amenizada, né, Marcos? Pega na outra parte da tabela, o Flamengo. Ele não se fortaleceu conquistando vitórias assim nos minutos finais. A gente falou, olha como esse time tá ganhando força por causa desse tipo de vitória. E querendo ou não, é um confronto direto, né? Também. Então, assim, se você tá nessa situação tão perigosa, você não pode perder pontos pros seus concorrentes. Vai ser difícil brigar ali contra o Flamengo, é muito provável que perca para esses times que estão principalmente ali no top 4. Mas na parte de baixo da tabela, você precisa entrar com o pé na porta. Mas aí também, ao mesmo tempo que a gente entende que dá uma confiança, né, essa vitória, esse é o mesmo, como a gente tem falado, né, Marra? É o mesmo Corinthians que entra toda a rodada. E que aí tem problema com o jogador que está afastado, o jogador que entra na justiça contra o... Vai perdendo peças. Então, assim, não me dá nenhuma garantia que o próximo jogo é um Corinthians mais confiante, mais forte. Ainda não, né? Acho que dá para conviver com a esperança, sem a garantia. Acho que, como disse o Rafa, né, a possibilidade de contratar jogadores, é óbvio, o torcedor do Corinthians, que já está mais acostumado com isso tudo, ele ouve sobre contratação, ele fica preocupado também com a situação financeira do clube. Mas, no momento, é importante ter contratação também. É difícil, é uma equação que não vai bater, não vai fechar. Mas já não fecha há muitos anos. Mas ter a possibilidade de ter um Alex Santana, de ter um Hugo, goleiro, isso vai dando uma encorpada. Porque o time está perto da exaustão, né? Ontem jogou sem o Bidon. E foi E o próprio Ranieri. E aí sobrecarregou o Ranieri a ponto de... E contra o meio-campo do Cruzeiro, isso é um perigo, não é, Marra? Que é experiente. E que é muito trabalhador. E que vai melhorar, né? Ainda vai melhorar. Vai melhorar, sim, mas para esse jogo do final de semana, o Cruzeiro venceu todos os jogos que fez em casa. É um dos piores adversários que o Corinthians... E vem numa sequência nada legal, né? Perdeu 2 jogos, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Criciúma. Vai ter que dar uma resposta. Sim, é uma arapuca esse jogo pro Corinthians. Mas tem uma luz no fim do túnel ali, não tem? Que é? Não, é essa vitória, da maneira como acontece. Imagina se ele não soma esses pontos contra o Vitória. Eu acho que tem 2, na verdade. Então, pode ser um carro. Eu acho que quase um holofote. 2 faróis. Essa questão da vitória e quem vai chegar, né, para comandar o time.
A expectativa... Não, tem que se apegar a isso também. A O expectativa problema é é de que que o quando a fator janela novo abre, mude. pode gente entrar, mas pode gente sair, né? Não, tô falando do treinador. Sim. Tô falando do treinador. O Corinthians, ele precisa de um treinador e quem chega já sabe da situação. Então Sim. tem que ser o fator novo para mudar. O Fabinho Soldado estava falando sobre o que é perfil também. A gente tem que avaliar vários pontos, né? Na palavra dele na zona mista. Tem uma questão de quem está disponível, do elenco, do que pode fazer, depois Quanto olhar o a questão Corinthians pode financeira, gastar. quanto o Corinthians pode gastar. Mas se você fosse montar um perfil, o que seria o perfil do técnico que o Corinthians precisa nesse momento? Caramba, difícil, hein? Difícil. Mas eu acho que defensivamente precisa mudar. Sim. Então aí é Carille. Não é? É. Claro que tem essa questão envolvendo o Santos, tal, mas o Carille é o cara que tem a experiência e a vivência de clube, que defensivamente tem muito boa capacidade. Tem. Porque assim, a gente O Ramon, desculpa, Mário, o Ramon não tem a experiência do clube, mas, poxa, a experiência que ele tem de futebol, de vida claro. e recente no Vasco também é uma base muito grande para ele. Claro. É claro que assim, a gente está avaliando dentro de um contexto que o Corinthians, ele piora quando ele perde o Félix Torres, por exemplo, nesse corte de Copa América. Que agora já vai retornar. Então, pode ser que ajuste falando dessa primeira linha defensiva. Mas estoura muita coisa ali agora no Donelli, né? Muita coisa. Foi muita mudança, né? Muita Nossa. mudança. Não, eu ia falar que o Donelli ele vai ajudando também. Vai ajudando. Porque era um ponto de interrogação grande, poxa, ele... Mas você vai testando ele até quando ele não conseguir mais ajudar tanto. Pois é, aí queima, né? Ele tem passado por isso. E é incrível, porque o futebol é feito... O goleiro, pode não parecer, mas ele é um ser humano, né? e ele pode ter dúvidas, ele pode ter receios. E se aconteceu com o Rafael, de chegar para o Sub-17, de repente está treinando o time de cima do Corinthians, o Donelli também. Ele era a terceira opção. Em pouquíssimo tempo ele é o goleiro titular. Não, e dependendo do jeito que o Corinthians está, se o Donelli tivesse... Porque quando sai o Carlos Miguel, a procura por um goleiro, ela começa muito instantaneamente. Sim. Mas se o Donelli já estivesse jogando, talvez eles tivessem até um pouco mais de segurança de nem ter ido atrás de um outro goleiro. Mas o Hugo é muito bom goleiro. Mostramos os golaços, então, na Neoquímica Arena. Fala agora sobre o Corinthians, que voltou a vencer e promete para essa sexta-feira o anúncio de um novo técnico. Primeiro falar sobre a vitória, 3-2 contra o Vitória na Neoquímica Arena, um sufoco danado. O último gol da vitória, só aconteceu nos acréscimos, depois de um bate-rebate, o Giovani dominou e bateu para marcar o gol que colocou, ou que voltou a garantir uma vitória para o Corinthians depois de 9 rodadas. O Corinthians ainda segue na zona de rebaixamento, mas agora numa situação um pouco mais confortável, está a uma vitória de deixar o Z4. Sobre técnico, o presidente Augusto Melo prometeu para essa sexta-feira o anúncio do novo comandante. As possibilidades seguiam as mesmas, Fábio Carille e Ramon Dias. O problema com o Fábio Carille é a necessidade do pagamento de uma multa rescisória, algo na casa de 2,5 milhões, 3 milhões de reais com o Santos, além de um climão ruim com o presidente Marcelo Teixeira, algo que o Augusto Melo não gostaria. Em relação ao Ramon Dias, técnico desempregado, que já havia dito sim à proposta do Corinthians na quarta-feira. Há uma resistência interna de aliados do Augusto e também daquele movimento de respeito às minas, tudo por conta de uma declaração machista concedida ou cometida pelo Ramon Dias enquanto técnico do Vasco no mês de abril. Ele se referiu à moça que trabalhava no VAR como alguém incapacitada para exercer tais funções. A tendência, até por conta da facilidade de não ter vínculo com qualquer outro clube, é de que o Timão anuncie Ramon Dias. O presidente Augusto Melo tentou o Fábio Carille, buscou alternativas, mas ao que parece deve haver a contratação do Ramon. Até porque se ele quer anunciar nessa sexta-feira e o Santos joga contra o Ceará à noite, ele precisaria, para ter o Carille, esperar por essa partida, eventualmente contar com o tropeço do Santos contra o Ceará e a reversão da situação do treinador lá no Peixe. Vai trabalhar como PJ? Continuando falando do Timão fiel, o Augusto Melo quer porque quer o Carille, rapaziada. Eu já vou logo dando minha opinião. Eu não concordo com o Carille voltar no Corinthians. Pra mim é um retrocesso e um sofrimento que, meu Deus do céu, até o final do ano vai matar vários torcedores de infarto com o Carille, né? Pelo amor de Deus. Tipo assim, na hora de que o Augusto Melo poderia acertar, né? Na hora que ele poderia acertar, ele quer
esperar aí a definição do Fábio Carille, que joga nessa noite, né? O Santos joga contra o Ceará e o Corinthians está aguardando ter um rompimento do Carille com o Santos para Augusto Melo procurar o Carille. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque eu acho assim, Carille de volta no Corinthians, pelo amor de Deus, rapaziada. Só porque ele foi o último campeão em 2019. A nossa zaga, vocês lembram da nossa zaga? Era Balbuena e o Pablo. O Kaká não serve para limpar a chuteira do Balbuena e nem do Pablo. Você entende o time do Corinthians naquela época? Tinha... Mano... Pô, pelo amor de Deus, eu não concordo com a contratação do Carille. Ainda mais esperar. O Corinthians, tipo assim, tá se humilhando pra ter o Carille. Augusto Melo poderia procurar o Cuca, que ele não quer. Ele não quer o Cuca por quê? Pra não ter mais problemas devido ao problema do Cuca, né? Lá todo mundo já sabe disso daí. Que ele foi condenado, aí tirou a condenação. Aí o Augusto Melo tá com medo de ter aí mais pressão dentro do clube, né? E por isso ele não quer ir atrás do Cuca, que no meu modo de ver seria um nome ideal para o Corinthians. Na hora que ele tem a oportunidade de fazer uma coisa certa, ele não faz. Seria ir atrás do... Até nem que seja o Cuca. Outro, sabe? Ramon Dias tá na parada. O Corinthians fez uma proposta pro Ramon Dias. O Corinthians fez uma proposta pro Ramon Dias, o Ramon Dias já aceitou, só que aquele famoso Miguel tá esperando como o Augusto Melo tem como favorito o Carille, então ele tá aguardando a definição para tentar o acerto com... Tentar não, já tá tudo acertado com o Ramon Dias, basta a palavra do presidente, mas devido à pressão nos bastidores de membros da diretoria, não querem o Ramon Dias. E estão querendo quem? O Carille. Aí, tipo assim, aí o Corinthians tá feio na história aí. Quem deveria ser o treinador do Corinthians? Na opinião de vocês? O Carille, o Ramon Dias, o Cuca? Quem achar que o Carille tem que ser o novo técnico, eu não discordo não. Mas eu não traria ele. Não traria nesse momento. O Ramon Dias tem experiência no Vasco, que salvou, que no meu modo de ver foi o Santos que perdeu do Fortaleza, né? Que acabou carretando o rebaixamento do Santos. Eu, sinceramente, não traria o Fábio Carille. Mas deixa a opinião de vocês no comentário. Quem vocês trariam para o lugar do Antônio Oliveira? O Cuca? Ramon Dias? Carille? Tem algum outro nome? Zanardi? Sampaoli? Vocês trariam o Sampaoli? Eu quero ouvir vocês, deixa a opinião de vocês. O presidente Augusto Melo disse que ia anunciar o novo técnico hoje. A gente está aguardando. Qualquer novidade a gente traz no canal, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!